JMJ, todo zone. JMJ, JMJ, todo zone. O Espírito de Deus está em mim, enviou-me a anunciar a boa nova. O Espírito de Deus está em mim, o Espírito de Deus está em mim. Sou enviado a ser profeta de um mundo novo, sou enviado a ser portador do amor de Deus. Sou enviado a ser profeta de um mundo novo, sou enviado a ser portador do amor de Deus. Estamos de regresso ao nosso programa Todos On. Depois deste curto intervalo, voltamos aqui e, tal como Maria partiu apressadamente, também nós nos preparamos apressadamente para esta Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023. Senhor Dom Américo, voltava a si neste nosso recomeçar do programa, nesta nossa segunda parte. Tem apresentado esta Jornada Mundial da Juventude, por onde passa, pelos tantos países que visitou, como uma jornada que quer também marcar um bocadinho a diferença e quer evoluir em relação às anteriores. Qual será esta diferença e qual é aqui esta nota especial da nossa jornada em Lisboa? Um dos desafios mais difíceis de concretizar em relação à Jornada de Lisboa é a primeira vez que uma Jornada Mundial da Juventude tem como peregrinos jovens dentro da categoria dos chamados nativos digitais. E eu ajudo os nossos telespectadores, preparem-se. Há um autor de Ciências da Comunicação que diz assim: quem nasceu a partir de 1990 é nativo digital. Quem nasceu antes disso é, no máximo, imigrante digital. Ora, levantem agora o braço para ver quem é que nasceu depois de 90 e quem é que nasceu antes de 90. Pela primeira vez, uma Jornada Mundial da Juventude tem peregrinos nativos digitais, com todas as consequências que isso tem. O nosso querido e já saudoso Papa Bento XVI, numa das últimas mensagens para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, dizia: tal como a Revolução Industrial mudou o mundo e mudou a organização da sociedade, mudou o sistema de produção industrial, mudou também a cultura, propriamente dita, e a maneira de comunicarmos, só uma panelinha de pressão, não é? Uma máquina de pressão de água fez essa revolução toda. E dizia o Papa que a revolução digital vai fazer o mesmo. Ora, aqui há um problema, é que não vai fazer, está a fazer. Nós já estamos a viver uma revolução digital, com o que isso significa de jovens que não são melhores nem piores, mas são diferentes e que se comunicam de modo diferente. E se nós formos ao fenómeno das redes e da maneira de se relacionar, eu lembro-me quando via o Sítio do Pica-Pau Amarelo, não é? Já para vir para o Brasil, que os nossos pais, à hora do jantar ou do almoço, vinham à janela ou vinham à varanda gritar por nós para regressarmos a casa, para a refeição, até com a ameaça de algum corretivo. Hoje em dia os pais têm o problema ao contrário, é que não sabem como é que os filhos vão de sair de casa, porque estão sempre em casa, estão sempre no computador, estão sempre intermediados por um ecrã, sempre. E isto significa uma gente nova, uma relação nova, uma comunicação nova, que não é pior nem é melhor, é diferente, mas causa grandes desafios. Uma das decisões, que não é unânime, mas vai ter que ser, é, por exemplo, não imprimirmos nada em papel. Nós estamos habituados em todas as jornadas que o kit tenha uns livrinhos, os livros com as orações, os livros com não sei quê, não há nada para ninguém. Não há papel impresso para ninguém. Tudo vai ser intermediado por uma aplicação da internet, dos Androids, dos telefones inteligentes, celulares. Isto parece normal. É normal para os nativos digitais, que para a malta velha decidir isto. Ah, mas era tão bom um livrinho que eu gosto, um livrinho de molhar o dedo e as páginas. Ora, isto é um exemplo de muitos outros exemplos daquilo que significa corresponder a uma jornada em que os destinatários tenham uma formatação digital. E isto levar-nos-á muito longe naquilo que é a diferença entre alguém que está
que foi, enfim, viveu e foi criado e foi educado num ambiente analógico, no telefone de rodela ou de números, e naquilo que é uma comunicação de interação do clique e do toque que estão habituados e que na nova cultura nos testemunham. Bem, este dia, estas semanas, de 1 a 6 de agosto, está mesmo quase aí. Vocês têm a noção de que Portugal vai ser o centro do mundo? Vamos ser... É assim, nós não temos dúvidas, há muito tempo não temos dúvidas disso, nem todos ainda estão convencidos disso. Aliás, Exato. alguns dos problemas que temos tido de menor acolhimento positivo do acontecimento, daquilo que são os constrangimentos que vão acontecer, que aconteceram em todos os países, porque assim, não é, tirando eventualmente o Brasil, atendendo ao XXL da dimensão, não é qualquer país ou qualquer cidade que acolhe durante uma semana 1 milhão de pessoas. No caso de Portugal, é 10% a mais da população total. E, portanto, tudo isto vai causar constrangimentos nos transportes, na saúde, na alimentação. Todas as pessoas vão ter contrariedades durante essa semana. Mas isso não se compara com o positivo que vai ser, com o retorno que todos vão ter, e de um modo especial a juventude do mundo inteiro. Porque eu acredito profundamente que estes jovens poderão ser eternamente embaixadores de Portugal. Se eles tiverem uma experiência positiva, se os marcar profundamente, seja uma questão religiosa, de transcendência, de procura, de descoberta do próprio Cristo vivo, seja apenas um encontro com jovens de outra cultura, de outro país, com outros interesses, com outro aspecto, com outras, enfim, com tantas outras significações, eu estou convencido que se estes jovens saírem marcados por uma vivência positiva dessa semana, eles serão eternamente embaixadores da marca Portugal, e isso não tem preço, não é possível de calcular naquilo que significa. Agora, é preciso acreditar, e acreditar é como outro. Se acreditarmos, estamos perante o precipício e não temos problema nenhum em dar um passo em frente. Acreditamos, seja o que Deus quiser, e será uma coisa boa, certamente. Claro. Circulando aqui pelas instalações da sede do COL, não é, onde nos encontramos hoje, já vemos muitos voluntários internacionais também aqui a trabalhar, não é? Qual é a importância também destes braços que vêm de todo o mundo para ajudar aqui nesta organização? É amor e interesse. Amor é uma dupla relação, não é? Há uma coisa muito importante que nos ajudam ao sentir dos jovens de outras origens. Claro. Não é? Porque nós, apesar do esforço que fazemos, temos uma formatação.pt. A cozida portuguesa, sardinhas assadas, não sei o quê, não sei o que mais. É a nossa cultura, não é? Se formos lá para o Brasil, tem a farofa, tem aquelas coisas todas, dos rodízios e das carnes, e essas coisas todas boas também. E cada país, cada cultura tem as suas realidades. Ao termos a colaboração de jovens de mais de 20 países que já cá estão, ajuda-nos a entender melhor aquilo que possa ser a sensibilidade de um jovem da América, da Ásia, da África, do Sul, do Norte, do litoral, de condições materialmente mais difíceis ou mais fáceis. Isso ajuda-nos a um caldo cultural mais colorido para corresponder melhor àquilo que possam ser as expectativas dos jovens. A outra, que é o interesse, é a mão de obra, porque de facto o ADN das jornadas é o voluntariado. E nós estamos a tentar, enfim, utilizar o máximo possível, porque quando termina o voluntariado, começa a contratação. Começa a contratação, começa o pagamento. Começa o pagamento, começa o problema da grana. Não é? O problema da grana. E a grana é um mal geral. Ninguém se queixa, todos podem queixar. Uns queixam-se mais, outros queixam-se menos, mas o queixume é comum a todos nós, pelo menos aos que estamos aqui. Padre Filipe, para aqueles jovens que lá em casa também nos estão a seguir e que se calhar estão assim um bocadinho na dúvida entre ser peregrino ou ser voluntário, nesta Jornada Mundial da Juventude, o que é que o Padre Filipe tem a dizer a este jovem que pode ainda ter esta dúvida, ou esta vontade? Primeiro, ser peregrino e ser voluntário é a oportunidade de viver a Jornada Mundial da Juventude. Claro. Essa, de facto, é um dos grandes desafios. Claro que a perspectiva de voluntário vai ter que ter algumas responsabilidades, e desde há muito tempo que a organização da jornada tem pedido, insistido para que haja voluntários. E, de facto, não tenham medo de ser voluntários. Aproveitem, é uma experiência, de facto, diferente, mas também se vive a Jornada Mundial da Juventude, numa outra perspectiva, é verdade, mas aproveitar. Claro que para quem está e para quem quer viver como peregrino é uma realidade diferente, porque vai estar muito mais a receber, e essa recepção, de facto, ajuda imenso e é uma grande oportunidade,
porque vai estar nos mais variados locais, enquanto se calhar o voluntário vai estar com uma missão muito concreta, o peregrino consegue passar por vários locais. São duas grandes riquezas, é verdade. Para o voluntário é uma experiência que nunca se esquece, para o peregrino também não, é verdade. Duas realidades diferentes, tanto uma como a outra, são a Jornada Mundial da Juventude. Sim, permite-me dizer que peregrinos são os dois. Sim. Não é? Peregrinos são os dois, porque ambos têm que se desalojar da sua realidade, da sua terra, perto ou longe, e têm que vir para a jornada. O voluntário é um peregrino que serve os outros, que se põe ao serviço dos outros, até com algum teor de algum martírio próprio, porque, como dizia o Dinis, há jovens voluntários que depois até não vão assistir a muitas coisas, não vão participar em muitas coisas, porque o seu papel e a sua função é muito específica e que os isola porventura. Mas também é por isso que o Papa e os Papas das Jornadas, no último dia, há um encontro específico para agradecer aos voluntários. Exatamente esse gesto de generosidade, de serem peregrinos e ao mesmo tempo darem das suas apetências, das suas capacidades. Nós estamos a 4 meses da jornada. Ainda é tempo para os jovens que nos assistem se inscreverem como voluntários e como peregrinos, ou como peregrinos. Até o dia 6 de agosto vale sempre. Até o dia 6 de agosto vale sempre. Peço que façam um convite àqueles que têm dúvidas. E mais do que isso, eu quero fazer um apelo aqui ao Brasil. Nós estamos, a ida ao Brasil foi para nós muito importante, mas os números da participação do Brasil não estão abaixo do mínimo. Estão lá no fundinho, tá? Assim, uma vergonha nacional. Tá? E eu entendo que o problema financeiro, material, nós acompanhamos as notícias e sabemos, entendemos que é um obstáculo, não é? Mas nós gostaríamos de apelar aos jovens do Brasil que fizessem o que é costume, que é dessem a volta por cima, não é? Que fossem capazes de, em grupo, nas comunidades, com os mais velhos, fossem capazes de vir, porque a Jornada Mundial da Juventude, sem uma moldura proporcionada pela juventude do Brasil, não é a mesma coisa. Não é? Nós podemos sambar em fevereiro, cheios de frio, assim, a tentar imitar, não é a mesma coisa. Não é? Nós precisamos que o Brasil, que os jovens do Brasil, venham a Lisboa, estejam em Portugal. Há cá muitos, a comunidade brasileira em Portugal, eu penso que até é mais numerosa e queremos que seja ainda mais, mas queremos apelar a que os jovens do Brasil, e lembro-me até da Fazenda da Esperança, tantos deles que manifestaram o desejo, que eu sei da dificuldade, mas da Bahia, do Rio, de São Paulo, de Belém, da Aparecida, tivemos no Santuário da Aparecida, tivemos em tantos locais e tivemos tanta receptividade da parte dos jovens que queremos apelar a que façam aquilo que o Papa dizia quando o Sr. Cardeal, quando estávamos a falar do lema, Maria levantou-se e partiu apressadamente, o Santo Padre acrescentou, sem ansiedade. Portanto, não permitamos que a ansiedade bloqueie a verdadeira possibilidade de participarmos. A distância é só a escada do avião. A gente sobe a escada do avião, senta-se e depois desce a escada do avião e já está em Lisboa. A diferença é há uns reais, uns milhares de reais. Mas isso, já sabem que imaginação, o Papa diz sempre que os jovens têm que ser sonhadores, lutadores e poetas. E não há jovens mais sonhadores, lutadores e poetas do que os do Brasil. Por isso, façam favor de levantar o rabo do sofá e fazerem-se à viagem até Lisboa. Que grande apelo, Sr. Dom Américo, também para os jovens participarem connosco. E volto mais uma vez a si, se calhar recordando também aquelas Jornadas Mundiais da Juventude que fez como peregrino. Não sei se antes de começar também a preparar esta de Lisboa, houve outras como peregrino e quais recordações é que também traz daí que possam também motivar esta a primeira jornada que eu participei foi de Sydney. E entendo as motivações diversas dos peregrinos participarem. Eu fui a Sydney, não foi por razão religiosa nenhuma, peço perdão. Eu fui a Sydney porque pensei assim, nunca na vida vou à Austrália. É uma boa oportunidade. E lembrei-me dos cangurus e dos koalas e dessa bicharada toda e disse cá para mim, vou ter que fazer um esforço porque nunca mais na vida eu vou à Austrália. Olhai, há jovens a quem isto acontece. Que a razão de virem à jornada é, em primeiro lugar, muito básica. É a oportunidade de conhecerem aquele país, aquela cultura e aqueles jovens. E depois vêm todas as outras. E não esqueço os momentos únicos, junto ao edifício da Ópera de Sydney, o contacto com o pegar num koala, essas coisas todas que o nosso querido Papa Bento XVI, e depois até onde eu estava, descobri, porque os espanhóis estavam a ensaiar um coro,
porque ninguém sabia que era a Espanha a seguir, Madrid. E eles estavam a ensaiar e eu ouvi que era sí, que vamos a Madrid. E eu ouvi aquilo, malandros, não sei o que. Nossa. Bem, mas foi uma experiência única. Depois participei, já não como peregrino, mas a acompanhar o Sr. Dom António Francisco, Bispo do Porto, à jornada de Cracóvia. Também totalmente diferente, e aí notou-se e viveu-se muito a marca São João Paulo II. A Jornada Mundial da Juventude de Cracóvia foi, efetivamente, marcada, profundamente marcada, pelo fundador das Jornadas, pelo patrono especial das Jornadas, o nosso querido e muito saudoso Papa São João Paulo II. E depois, a mais recente, já por amor e por interesse, Panamá, porque já não estava nem como acompanhante nem como peregrino, mas estava como olheiro, não é? Estava como olheiro, estava a ver como é que as coisas decorriam, como é que se fazia, como é que não se fazia, para tentar aprender alguma coisa para que Lisboa... Há uma coisa que nós temos que agradecer muito ao Panamá e às outras jornadas, ajudarem-nos a não repetir erros, porque repetir erros não é inteligente. E por isso agradecemos muito que as jornadas anteriores nos vão dizendo aquilo que correu menos bem, para que nós possamos corrigir e os peregrinos possam ter uma experiência positiva da sua vivência do encontro com Cristo vivo. O Papa Francisco está sempre a falar nesta cultura do encontro. E mais importante de qualquer coisa é os jovens virem, encontrarem-se uns com os outros, encontrarem-se com o Papa Francisco e, de modo especial, descobrirem, porventura, e encontrarem Cristo vivo no rosto, no coração e nos braços de todos aqueles com quem se encontrarem. Padre Filipe falou que tinha ido a algumas, mas não disse a quais. Portanto, vamos ver. Quando o Sr. Dom Américo falava do sim, vamos a Madrid, eu fui. Eu fui, não fazia parte desse grupo, mas também não tive a oportunidade de estar em Sydney, mas tive a oportunidade de viver a de Madrid. Foi a minha primeira jornada, é verdade. Já era padre na altura, e por isso, como disse agora há um pouco, não tinha tido a experiência, eu não tinha tido a experiência de viver a Jornada Mundial da Juventude, e de facto foi uma experiência magnífica. E depois, por sua vez, também foi uma experiência de responsabilidade. Eu não tive a oportunidade de viver, estar como um peregrino, vivi como peregrino, mas numa versão como responsável, a coordenar a Diocese de Coimbra na altura, fomos cerca de 300 e tal, e foi uma experiência que para mim marcou-me, para além da organização, o efeito que causou nos jovens que foram na altura da Diocese, e muitos ficaram marcados com a experiência. Foi esta experiência, de facto, que nunca mais se esquece, a famosa vigília em que uma tempestade, o vento, o Papa Bento XVI ficou ali agarrado à cadeira. Bom, no meio de toda aquela tempestade, não é por acaso que o povo português, depois de uma tempestade, veio a bonança. E de facto sentiu-se muito esta bonança, porque estávamos num momento muito significativo, foi um momento de adoração. E aquilo marcou-me imenso, porque um dia que foi um dia com muito calor, de ver situações de caminhar até ao local de chegada, de depois ter aquela experiência de encontro verdadeiramente, mesmo de facto, para mim foi muito importante, e viver um outro dia com um sol radiante, cheio de tanta luz, e de iniciar, nunca mais me esquece, em que nos microfones que iam soando, andava-se à procura de uma senhora de 80 e tal anos, e nós assim, uma jovem de 80 e tal anos, e eu pensei assim, será que eu estou aqui bem? Mas nunca mais me esqueço daquela voz a pedir para que aquela pessoa se encontrasse. Bom, e foi muito agradável, foi todas as experiências das catequeses que tivemos, mas o que mais me tocou, porque foi a primeira vez que eu tive a noção da multidão e da Igreja Universal, assim, de uma forma tão bela e tão real. Dom Américo, já sei que esteve com o Santo Padre algumas vezes, obviamente conversaram sobre a jornada. Ele mostra alguma preocupação ou deu algum conselho? Se isto pode dizer. Não, eu acho que nunca devemos dizer o que é que o Papa diz. Nem o Papa diz, nem quando conversamos com alguém, é sempre indelicado nós estarmos a dizer o que é que disse ou o que deixou de dizer. Agora, estes encontros servem para o colocar a par da organização, fazer um ponto de situação quanto à organização e aquilo que são a jornada é dele, o convite é dele. E nós tentamos sempre recolher da parte do Santo Padre aquilo que são os seus desejos, as suas vontades, as suas preocupações
E temos há uma coisa que se pode dizer, muita preocupação do Santo Padre para nós conseguirmos fazer chegar o convite a todos e, de modo especial, estarmos atentos àqueles que, por razões materiais, sociais, políticas, podem ter maior dificuldade em dizer sim e colocarem-se ao caminho. E isso nós temos trabalhado discretamente para proporcionar, não é? Aliás, também eu saúdo o Frei Martins, para aí, já não me lembro, que em São Paulo, que é o responsável de umas comunidades que ele trabalha com afrodescendentes, é um nome que eu agora não sei dizer, é afrodescendentes, que é um nome muito interessante, que são africanos. Quando o Brasil começou a sua construção, eles mantiveram-se sempre isolados, mantiveram-se sempre sem grande influência externa. E são comunidades brasileiras que nós queremos e desejamos ter jovens presentes na jornada, e estamos a trabalhar para que isso aconteça. E eu lembro que temos um contrato com esse Frei Martins, que ficámos de proporcionar a esses jovens afrodescendentes, e agora falta-me o nome, não é? Depois vou pôr em rodapé, que eu vou descobrir o nome, que é para saber quem é que eu estou a falar e de que é que eu estou a falar. E nós estamos a fazer esse esforço, quer em relação ao Brasil, quer em relação a outros pontos da geografia do mundo, em que é muito importante nós proporcionarmos a estes jovens a possibilidade da vivência de uma Jornada Mundial da Juventude. Bem, agora lá para casa, vou-vos dar uma curiosidade. Sabiam que os jovens de todo o mundo vão poder rezar pela JMJ através da aplicação oficial da Rede Mundial de Oração do Papa? À semelhança do que aconteceu no Panamá em 2019, o Click to Pray passará a ser uma das plataformas de oração do encontro. Para isso, vamos saber mais através da rúbrica CN23. Olá, este é o CN23. Vamos de notícias sobre a preparação para a Jornada Mundial da Juventude. Além de estar todo vapor o processo de inscrição de peregrinos e voluntários, algumas parcerias estão sendo firmadas. Iniciativas de oração e ação. O Click to Pray, por exemplo, será a aplicação oficial de oração nos dias de jornada. Confira a reportagem. Rumo à Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Jovens de todo o mundo podem rezar pela jornada através da aplicação oficial da Rede Mundial de Oração do Papa. À semelhança do que ocorreu no Panamá em 2019, o Click to Pray passa a ser uma das plataformas de oração do encontro. De 30 de julho a 6 de agosto, os jovens peregrinos poderão aceder a 3 meditações rumo à Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Jovens de todo o mundo podem rezar pela jornada através da aplicação oficial da Rede Mundial de Oração do Papa. À semelhança do que ocorreu no Panamá em 2019, o Click to Pray passa a ser uma das plataformas de oração do encontro. De 30 de julho a 6 de agosto, os jovens peregrinos poderão aceder a 3 meditações diárias em 7 idiomas: português, inglês, italiano, francês, alemão e chinês tradicional. Para além dessas orações, os jovens poderão também rezar em rede, colocando as suas intenções no mural da aplicação. Estamos de regresso depois desta nossa rubrica Canção Nova e temos aqui já esta palavra que estava debaixo da língua, não é, Sr. Dom Américo? É verdade, fizemos aqui um processo sinodal, é verdade, com a ajuda dos camerabands e companhia, todos ajudaram e queremos relembrar, por muito carinho, ao Frei Martins, lá da comunidade franciscana de São Paulo, esse trabalho que ele faz e que continuamos a fazer para que tenhamos em Lisboa jovens afrodescendentes, indígenas e quilombolas, que era o que faltava, era a palavra que faltava. Esta palavra Por isso, caros jovens do Brasil, sejam afrodescendentes, sejam indígenas, sejam quilombolas, sejam de São Paulo, do Rio, de Brasília, de Belém, da Bahia, sejam lá de onde forem, todos aqui em Lisboa na primeira semana de agosto. Passava agora ao Padre Filipe. Temos falado muito desta preparação da JMJ, desta semana de 1 a 6 de agosto e o pós-Jornada Mundial da Juventude. Qual é que vai ser o papel destes jovens que andam aqui a participar e a fazer enquanto voluntários esta preparação e depois da jornada? O pós que referes, de facto, são os frutos depois de uma vivência de uma Jornada Mundial da Juventude, como acontece em qualquer Jornada Mundial da Juventude. Claro que o facto de nós termos esta oportunidade de receber em Portugal uma Jornada Mundial da Juventude, acredito vivamente que vai ser uma experiência inesquecível e que no pós, que são esses frutos depois de uma vivência, acredito que vai
contagiar aquilo que são as realidades de onde os jovens estão. Falamos dos nossos jovens portugueses. Acredito que toda esta preparação, toda esta criatividade que vai surgindo e depois desta vivência, se calhar precisam tirar umas férias ali durante os dias, logo depois da jornada, mas acredito que o novo ano pastoral vai sentir-se todo este ânimo de ter acolhido, mas também ter vivido. Isso acredito que é, o primeiro ponto é, de facto, saborear a experiência de uma Jornada Mundial da Juventude e, a partir daí, acredito que em cada realidade vão começar novos projetos, se calhar o fator grupo vai tornar-se muito mais forte, porque o fortalecimento dessa vivência vai com que haja mais visibilidade nas suas comunidades. Acredito que no segundo ponto esta visibilidade nas comunidades e serem mais presença. Precisamos de facto que na Igreja este protagonismo que falamos da juventude seja mais presença, no modo mais presencial, não tanto virtual, em não andar à procura, mas que de facto a presença seja mais fiável e acredito que isso vai ser uma oportunidade. Claro que também, em terceiro ponto, vai reestruturar aquilo que são as organizações, não é? Acredito que para as dioceses vai ser um novo desafio em repensar, ou nas dioceses, nas congregações e nos movimentos, é um repensar toda a sua estrutura e a partir daí encontrar novos desafios para a pastoral juvenil. Muito obrigado. Bem, João, o programa já chegou ao fim. No entanto, não podemos nos despedir sem antes mais agradecer a cada um de vós, ao Dom Américo, ao Padre Filipe, à Patrícia e ao Rui, por terem estado aqui connosco no colo para nos proporcionar este programa. Também queremos agradecer a toda a TV Canção Nova por estarem aqui, por desenvolverem este projeto. Antes de nos despedirmos, fazemos este convite a que nos acompanhe também nesta programação, acompanhe o nosso programa Todos On e fique desse lado também a preparar-se para a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Então, até ao próximo programa. JMJ, todos on. JMJ, todos on.